pessoal, sou o professor José Abraão, mais conhecido por Abraão, e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa quinta aula online de matemática da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Não esquecendo que vocês podem estar tirando todas as dúvidas pelo meu WhatsApp, que está logo aqui no início do vídeo, com o número 799-9890-0185. Hoje iremos falar dos encontros sociais, naturais e culturais. Iremos falar também das dimensões do tempo e a linha do tempo. Encontros sociais, naturais e culturais e as dimensões do tempo, a linha do tempo, é quando encontramos, não só na sociedade, de modo natural ou na nossa cultura, relatos e acontecimentos do tempo, seja do tempo atual, seja da história do tempo ou da pré-história. Nós iremos aprofundar um pouco mais esses conteúdos e compreender melhor, ok? O fenômeno da globalização tornou-nos mais conscientes da diversidade cultural existente em todas as sociedades. O relógio é um aparelho usado para indicar a hora. É considerada uma das invenções humanas mais antigas, atendendo à necessidade de forma consistente de medir intervalo de tempos mais curtos do que as unidades naturais, como o dia, o mês lunar e os anos, certo? Alguns instrumentos, inclusive o relógio, né, que estudamos em aulas anteriores, e conhecemos alguns elementos importantes no relógio. O relógio é uma peça fundamental, né, no estudo do tempo. Alguns exemplos de relógio que faz a contagem do tempo é o relógio de sol, que a gente já aprofundou melhor em aulas anteriores, relógio de água, a ampulheta e o relógio de bolso, certo? Sem falar no relógio de pulso, relógio de parede e assim sucessivamente. São diversos elementos. As dimensões do tempo. Além do tempo cronológico, existe ainda o tempo histórico, que está aqui na cor azul destacado, em que, de acordo com o historiador francês Fernand Braudel, nascido em 1902, faleceu em 1985, os acontecimentos históricos podem ser divididos em 3 dimensões. Vamos conhecer quem são essas dimensões. A primeira dimensão é a curta duração, quando ocorre em um breve espaço de tempo. Em geral, são noticiados em jornais, como incêndios, crimes, jogos de futebol e outros. Outro tema é a média duração, que é quando ocorre em um tempo mais prolongado, como, por exemplo, a duração de um governo, que dura de cerca de 4 anos, certo? O tempo de vigência de uma constituição, uma guerra ou uma crise econômica, certo? E longa duração, quando pode durar um século ou mais. Para quem não sabe, um século é 100 anos. Por exemplo, modelos econômicos como capitalismo, aspectos geográficos e culturais são outros exemplos que podem durar cerca de séculos, ok? A linha do tempo. A linha do tempo é uma representação que permite organizar acontecimentos históricos em um determinado período, conforme a ordem de ocorrências dos fatos. Vamos conhecer como funciona um modelo de linha do tempo. Temos aqui esse modelo, que vocês estão vendo aí, que é organizado da seguinte forma. O dia, o ano em que nasceu o cidadão e as coisas que ele fez durante sua jornada de vida até chegar o dia que ele venha a falecer. Nesse caso,
esse exemplo que eu trouxe aqui está dizendo o seguinte: nasceu em 1954, migrou para o Paraná em 1971, 1972, se alfabetiza, no caso, conheceu as primeiras letras, começou a soletrar algumas sílabas. Em 1980, passa a se dedicar somente ao movimento indígena. Em 1987, discurso no Congresso Nacional. Em 1988, funda a União das Nações Indígenas. Em 1989, participa do movimento Aliança dos Povos da Floresta. E assim segue, porque esse cidadão, ele fez outras coisas nos anos seguintes, até chegar o dia do falecimento dele, certo? Essa é a linha do tempo de um cidadão que eu não determinei o nome, não citei o nome. Essa organização pode facilitar a compreensão dos acontecimentos históricos. Inclusive, você que está me assistindo, você também pode fazer a sua linha do tempo, certo? Desde o seu nascimento até o dia de hoje, certo? Relatando coisas feitas anualmente, ok? A nossa aula de hoje, o desafio da nossa aula de hoje é o seguinte: por que é importante conhecer a nossa história e a da sociedade em que vivemos? Você vai refletir sobre essa pergunta e vai estar me respondendo via vídeo. Você vai estar mandando um vídeo lá no meu WhatsApp, certo? Eu deixei no início do vídeo respondendo essa pergunta, certo? Peça ajuda a algum familiar, um filho, um sobrinho, certo? Para te auxiliar nessa demanda e responder esse desafio. Porque é importante conhecer a nossa história e a da sociedade em que vivemos. Porque é importante para você. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Grande abraço.